estamos aqui com o Informação e Debate na TV Floripa. Temos a presença do ilustre deputado federal Pedro Kizai, que está conosco para abordar alguns temas relevantes nesta semana que estão acontecendo e aconteceram na capital federal. Uma saudação, seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Bom tê-lo aqui. Obrigado, Gilberto. A saudação também, é uma alegria, uma honra conversar contigo, conversar com todos que acompanham este teu programa. Parabéns pelo teu profissionalismo, para mim é uma honra conversar com você. Muito bem, deputado. Vamos começar abordando o tema da aprovação da PEC do auxílio emergencial, que ocorreu nesta quarta-feira e que recoloca o auxílio emergencial com valores diferentes daquilo que tinham sido conquistado no ano passado e também coloca uma série de regras fiscais para que vão naturalmente também ter impacto na sociedade brasileira, deputado. O senhor poderia nos explanar um pouco da sua avaliação? É isso, Gilberto. Você terminou aonde eu vou começar a responder. 80 itens são alterados na Constituição Federal para fazer austeridade fiscal, ajuste fiscal, retirada de recursos públicos para as políticas públicas, arroxo salarial para o servidor público, congelamento de salário mínimo, congelamento e extinção de fundos constitucionais, que são crédito, recursos constitucionais que poderiam fomentar a indústria, as empresas, para o setor produtivo brasileiro, e colocaram um jabuti dentro dessa PEC emergencial, o auxílio emergencial. São duas coisas distintas, e o governo aproveitou a carona e colocou a possibilidade de destinar R$250 por 4 meses, no máximo 44 bilhões de reais, para o auxílio emergencial. O auxílio emergencial poderia ser por medida provisória, que já entraria em vigor desde janeiro. Então, nós estamos vivendo uma profunda pandemia, desigualdade, desemprego, sofrimento humano, e o governo, já estamos em março, e não aprova o auxílio emergencial, e nós defendimos, e eu, inclusive, apresentei um projeto de auxílio emergencial de janeiro até dezembro, no valor de R$600, porque é o que movimenta a economia, mantém o emprego, movimento econômico com esses recursos do auxílio emergencial, quando temos a pandemia com esta gravidade que nós estamos passando no país. Conseguimos fazer um acordo num destaque de preservar a progressão salarial dos servidores da segurança pública, da educação e da saúde, num acordo construído, mas a PEC é um retrocesso, e por isso que nós, no mérito, nós votamos contra, porque nós não concordamos com o congelamento de salário mínimo, quando a gasolina está aumentando 50% só este ano, comida, alimento, energia, o custo de vida, né, aumentou muito, e o salário mínimo vai ficar congelado, no máximo a própria inflação. Então, não é possível nós aprovar uma PEC desta natureza. E o governo faz chantagem, faz discurso populista, dizendo que é a PEC do auxílio emergencial. É a PEC emergencial, e colocou dentro o auxílio emergencial de R$250. Nós queremos R$600 até o final do ano. Esse governo, deputado, não perde uma oportunidade para atacar os direitos da população e dos trabalhadores no Brasil. E quando eu falo governo, eu acho que é importante situar, deputado, que o governo não é só o presidente Bolsonaro que faz todo o seu malabarismo, faz todas essas coisas absurdas, né? Mas é também a sua equipe econômica, o Guedes, enfim, os setores do Congresso Nacional que defendem uma agenda ultraliberal altamente lesiva à população brasileira, né, deputado? Sim, você falou muito bem, é Paulo Banqueiro Guedes. Primeira semana de parlamento brasileiro, entregamos o galinheiro
as galinhas para ser cuidado por uma raposa. Entregamos o Banco Central para o setor financeiro que mais dinheiro ganha no nosso Brasil, entregamos para eles. Fizeram o congelamento da emenda constitucional 95, começou com Temer, reforma trabalhista começou com Temer e aprofundou com Bolsonaro, fizeram a parte do congelamento de vários setores de investimento na reforma administrativa agora, e vai destruindo as políticas públicas. Então, você faz uma agenda ultraliberal que vai produzindo desigualdade social, vai retirando recursos da saúde, da educação, da ciência, da tecnologia, inclusive para o subsídio para a agricultura, vai retirando recursos dos investimentos e vai transferindo para o setor financeiro. A emenda constitucional 95 é isso, agora a reforma administrativa é isso, congela para municípios e estados a não contratação, não concurso de médicos, de professores, de policiais. Como é que vai ficar a política pública se tu não aumenta o salário, tu não garante novos concursos de servidores públicos? Como vai ficando? Vai ficando à mercê a política pública sendo desvalorizada e cada um se vira por conta própria. Nós estamos vendo na pandemia que, se não tivéssemos o SUS, seria uma tragédia muito maior no nosso país. Por isso que essa agenda ultra neoliberal que você chama, e concordo contigo, que junto com um governo genocida na relação com a pandemia, na política econômica, estão destruindo a soberania nacional, privatizando nossas empresas públicas sem ouvir e respeitar o povo brasileiro, como a Eletrobras, Eletrosul, Correios, parte da Caixa Econômica, parte do Banco do Brasil, parte do pré-sal e da Petrobras, estão desmontando o patrimônio que é do povo brasileiro, entregando para os chineses, para os americanos. Então, essa agenda ultra neoliberal que vai desmontando o nosso país, destruindo o país como nação, como soberania nacional, e se ajoelhando, se subordinando aos interesses estrangeiros. Se Brizola estivesse vivo, ele faria com muita indignação essas denúncias do que está acontecendo hoje no nosso país. Deputado, já que abordamos o Covid-19, nesta quarta-feira, nós tivemos um número absolutamente alarmante, mas que já estava apontado pela ciência, que aponta, inclusive, para irmos a 3 mil mortes dia aí nas próximas semanas, num cenário que não há hoje ação para segurar o vírus. Ele está andando solto com absoluta falta de responsabilidade da principal autoridade da nação e os governadores e prefeitos tentando fazer alguma coisa, aqueles que querem, e outros também seguindo, às vezes, a lógica do presidente da República. Mas foram 2.286 mortes divulgado aí pela Associação dos Secretários de Saúde, Secretários Municipais de Saúde do Brasil. É algo alarmante e que precisa ter uma ação concreta e que a gente não está vendo essa possibilidade. O auxílio emergencial, embora pequeno, ele dá um respiro para as famílias, né? Mas outras ações são necessárias para conter esta pandemia, deputado. Olha, Gilberto, não dá para naturalizar e dizer que é normal o que está acontecendo nesse país. Com este número recorde, nos últimos 6 dias, nós batemos o recorde em número de mortos em primeiro lugar do mundo. Nos últimos 6 dias, ultrapassamos o número médio de mortes por dia acima dos Estados Unidos. Que lá o Trump fez tanta besteira e o Biden agora está tentando reagir e colocar 1,9 trilhões de dólares na economia, 600 dólares em média por mês para os trabalhadores, para aquecer a economia, movimentar a economia. E nós, lamentavelmente, estamos em março, desde janeiro sem auxílio emergencial e agora de R$250 somente por 4 meses. Segundo lugar, você diz que não estão deixando se proliferar o vírus. É mais grave. O governo Bolsonaro tem como estratégia proliferar o vírus da pandemia da Covid-19. Decretos, portarias, medidas provisórias, vetos a medidas provisórias, como aquela que proibia
o uso de máscara. Não, que obrigava o uso de máscara. E o Bolsonaro vetou. Fazer discurso para não utilizar máscara, álcool em gel, distanciamento social. A forma como lidou com em Manaus, que agora a cepa de Manaus está se espalhando no Brasil com muito mais agressividade e com muito mais mortes. Então, é um governo que patrocina a necropolítica, que patrocina a morte nesse país. Tem nome, tem crime de responsabilidade, tem genocídio acontecendo nesse país. Quantos amigos, Gilberto, nós perdemos nesse país e agora em Santa Catarina, em Chapecó? Perdi amigos, perdi amigas, perdi parentes, perdi companheiros, companheiras que estão aí no dia a dia na luta conosco e muitos estão hospitalizados. Então, já tem jovens morrendo, tem crianças morrendo, e um governo que patrocina como estratégia a proliferação do vírus. Então, por isso que nós estamos num momento gravíssimo. E esse discurso, não só genocida, mas irresponsável, que tem que cuidar da economia e não precisa cuidar da pandemia, não precisa cuidar da vida, isso é falso. Isso é para um grupelho da elite de Santa Catarina que ajoelhou o governador, e um covarde de um governador que nós temos em Santa Catarina. É uma vergonha para os bombeiros militares e comunitários de Santa Catarina, como um ex-bombeiro aposentado que devia cuidar do patrimônio e da vida do povo catarinense, abdicou dessa responsabilidade para atender os interesses de um grupelho, de uma elite de Santa Catarina. Nós temos que, com indignação, dizer isso. Com indignação. Se não tem vacina, olha o crime. Já podíamos ter 70 milhões de vacinas no ano passado, da Pfizer, que ela ofereceu para o Bolsonaro. Nós podíamos ter o protocolo de 30% da população, o Bolsonaro disse que não, só 10%. Tem que mudar, inclusive, essa orientação na Organização Mundial de Saúde. Então, um governo genocida que é patrocinado por governos municipais, por governo estadual como o de Santa Catarina. Você não tem vacina rápida, não tem auxílio emergencial e não tem vacina já, o que que faz? Tem que ter lockdown, tem que ter distanciamento, tem que ter restrição. Acima de 80% da ocupação dos leitos de UTI, tem que fazer lockdown. Esse é um palavrão que assusta alguns setores, mas é irresponsabilidade do governo que está produzindo lockdown. Nós não somos a favor de lockdown. Só que eu estou só dizendo que nós não temos outra alternativa, porque o governo não fez vacina, não fez testagem, não fez distanciamento, não patrocinou a coordenação nacional para dizer se cuidem, usem máscara. E os charlatões estão divulgando inverdades, como o dono da Avan, que diz que tratamento precoce funcionava, cloroquina, por que não deu para sua mãe? Por que não deu para sua mãe cloroquina, que deixou ela morrer? Se tratamento precoce funciona distanciamento, funciona álcool gel, funciona máscara, funciona vacina já. Enquanto não tiver vacina, por uma irresponsabilidade desse governo, que o Brasil tem a maior experiência do mundo, já vacinou 80 milhões em 3 meses no Brasil, e agora esse crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. Minha solidariedade a todas as famílias catarinenses e brasileiros que perderam entes queridos, e agora está uma tragédia humana que não é normal. A China, que começou lá, tem 5 mil mortos, cresceu 2,3% a economia, e esse ano vai crescer 8% a China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, vamos levar a sério esse debate da pandemia. E o Brasil tem os piores índices em todos os quesitos, na economia, no controle, na vacina. Quer dizer, é um desastre absoluto. E o presidente da República, ele muda de discurso a cada dia. O presidente da República, ele muda de discurso a cada instante, porque ele estava negando a vacina, hoje já mudou, né? Já estava usando máscara e dizendo da importância da vacina, deputado. Eu não me surpreendo, eu convivi com ele 8 anos. Discutia economia, ele não discutia. Discutíamos ciência, tecnologia, educação, saúde, SUS, ele não discutia. Quando era para discutir arma e armar o povo, só disso que ele entendia. Então, eu não me surpreendo com essa postura genocida dele. O que me surpreende
é que tem catarinenses puxando o saco ainda de um presidente genocida. Ter votado, isso faz parte da democracia. Embora com fraude, com fake news, com golpes, com prisão de ex-presidente, tudo isso. Agora, depois de 2 anos, avaliar o que está acontecendo, pelo menos ouvi de um empresário há poucos dias, eu era Bolsonaro, votei no Bolsonaro e ia votar de novo em 2022, pois que a minha mãe ficou 20 dias entubada na UTI, quase morreu da Covid e queria desesperadamente se despedir dos filhos, e essa doença não deixou, e eu acreditei que era gripezinha. Eu não posso mais concordar com um governo que promove a morte. Pelo menos tem alguns sensatos que estão mudando de posição. Então, é isso mesmo que tu fala, que tu nos pergunta aqui. Desemprego, mais de 14 milhões, desigualdade social, inflação, aumento do preço dos combustíveis, da comida, não apoia a produção, falta crédito para a agricultura, e aí negando a ciência, negando e não apoiando a educação pública, a universidade pública, não apoiando vacina, atrasou tudo. Os mortos de hoje têm que ter nome, quem é Bolsonaro, governadores que não são responsáveis e não fazem o que deve ser feito pelo que define as autoridades. Parabéns ao Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Contas. Parabéns às entidades que fizeram um documento extraordinário dizendo vamos ter responsabilidade em relação à pandemia. Mas me surpreendo quando vejo promotora defender a volta às aulas presenciais. Parabéns ao Sinte catarinense, que não defende. Põe vacina primeiro. Como é que vamos expor crianças, professores? Quantos professores já morreram nesse país? Vai ser 40 milhões de crianças que estudam na escola pública. Vai ser uma tragédia humana, além do que já está sendo. Então, vamos vacinar todo mundo para depois ter volta às aulas. Nós queremos volta presencial. Todos os professores querem volta presencial, mas vamos dar garantia e segurança primeiro da vida dos professores, da vida das crianças e da vida dos pais e avós das crianças. Porque uma criança chega em casa, não vai abraçar o vô, a avó, o pai, a mãe. E se está com a Covid, faz o quê? Entendeu? Então, tem que ter responsabilidade. E, infelizmente, nosso governador do estado de Santa Catarina, hoje, é um grande covarde. Deputado, e o agravante nessa situação toda é o seguinte: nesta quarta-feira, o secretário de Estado de Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, declarou que nós somos o epicentro da nova cepa. 63% dos casos de coronavírus em Santa Catarina são a nova cepa, que é 2 vezes mais letal, mata 2 vezes mais, e que é 10 vezes mais contagiosa do que o coronavírus inicial. Essa cepa que nasceu exatamente desta falta de política, de deixar o vírus andar de forma desenfreada, e que pode criar cepas ainda mais graves. Por isso que o Brasil se torna um epicentro, um problema mundial hoje. Mas essa informação de Santa Catarina coloca exatamente a informação, porque esta nova cepa está matando jovens, está matando crianças, né? Não é mais a lógica só dos idosos ou as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade. Agora as coisas complicaram-se ainda mais. Por isso que é necessário aquilo que o senhor defende, lockdown. Ou para isso nesse momento, ou vai ser um desastre, deputado. Olha, Gilberto, quem está nos assistindo pode dizer: o Pedro defende lockdown, não defende a economia, não defende as empresas, não defende os empregos. Mais falso do que isso. Isso é falso, esse debate. Nós estamos defendendo restrições, lockdown, porque os governos, o governo federal, que muitos catarinenses votaram, escolheram e continuam puxando o saco, não fizeram o que deveriam ter feito. Agora vai ser uma tragédia. Se nós temos 63% dos casos já da cepa de Manaus, como que nós vamos fazer? É isso que nós estamos falando. E quando o André, o secretário, faz esse anúncio no dia de hoje, nessa quarta-feira, convence o governador a ter coragem. Eu disse para o governador, na minha frente, eu disse: governador tem que ter coragem de, a partir dos estudos dos epidemiologistas, dos infectologistas, das autoridades sanitárias, dizer lockdown em Santa Catarina,
para menos catarinenses morrerem, senão o mês de março vai ser. Quantas famílias vão ainda chorar a perda de entes queridos, do filho, da esposa, do marido, do vô, da avó, do pai e da mãe? Pelo amor, é a vida, defender a vida. Ninguém vai trabalhar se não estiver vivo, nenhuma economia vai funcionar se nós não resolver o problema da pandemia. O país que resolve rápido a pandemia retoma a economia. O país que não resolve o problema da pandemia atrasa o problema econômico e aprofunda os problemas econômicos, caso brasileiro. Então, eu concordo com o André, da gravidade que ele está falando de Santa Catarina, mas não adianta anunciar. O André tem que convencer o seu governador que se ajoelhou aos interesses de um grupo minoritário que não está preocupado em proteger o povo de Santa Catarina. E que está entrando, deputado, com a ação na Procuradoria-Geral do Estado para obrigar os professores a darem aula presencial. Querem obrigar, quer dizer, os órgãos, Ministério Público, a Assembleia Legislativa que votou isso lá em dezembro, né, de querer obrigar o ensino presencial e tal, né? Está todo mundo trabalhando de forma reduzida. A Assembleia hoje, os gabinetes são grandes, tem 3 pessoas no máximo por gabinete e não recebe ninguém de fora. Como é que explica isso para a sociedade? Quer dizer, as crianças, os professores podem se expor, as autoridades não, elas precisam ser protegidas. Quer dizer, é um absurdo. Nós temos que imputar crime de responsabilidade a esse genocídio humano. A história vai cobrar. Como o Sérgio Moro, que montou uma organização criminosa que achava que era o herói, o mito da história do combate à corrupção, se mostrou a grande organização criminosa que fez muita corrupção. Porque toda a desgraça que está ocorrendo nesse país se deve também a um golpe no sistema judiciário, a retirada do presidente Lula, que era favorito em 2018, né? E que agora, depois de 5 anos, o ministro Fachin reconhece que Curitiba não era um fórum. E reconheceu isso numa tentativa, inclusive, de que não fosse julgada a suspeição do Moro. Começou ontem e a suspeição do Moro está mais do que clara para a sociedade já, para o judiciário há muito tempo, né? Esse novo cenário que se constrói, a fala do presidente Lula nesta quarta-feira, se colocando, não dizendo que é candidato, mas falou como se com gana, com vontade de fazer esse debate com a nação, deputado. Olha, Gilberto, eu acho que essa semana é uma semana histórica para a democracia, para a justiça, a Bíblia diz, a verdade vos libertará. E quando, de forma paciente, o Lula não fugiu do Brasil e foi preso, ficou 580 dias. E disse para o Moro num depoimento, agora vocês estão fazendo eu sofrer. Um dia a história vai mostrar que você, Sérgio Moro, vai sofrer pelo que você está fazendo de injustiça, de ilegalidade. E se montou essa quadrilha que agora vem à tona, inclusive, não só o cancelamento das 4 processos contra o ex-presidente Lula, como também a suspeição do Moro, que já está 2-2 no Supremo Tribunal Federal, e a tendência é ele ser derrotado e mostrar que ele cometeu ilegalidades, além de profunda injustiça. E isso produziu Bolsonaro. A Lava Jato produziu Bolsonaro. A Lava Jato produziu essa extrema-direita odiosa, intolerante, que alimenta a violência, o ódio, a divisão nesse país. E, de outro lado, a gente viu o Lula hoje sereno, duro, sim, na crítica ao governo Bolsonaro, duro, sim, a não vacinação e não o cuidado com a vida do povo brasileiro, duro, sim, contra o desemprego, o aumento da comida, do combustível, da energia, do gás, duro, sim, com aqueles que o condenaram injustamente, mas muito generoso com a dor, muito solidário com a dor do povo brasileiro. Ele diz, a minha dor é pequena diante da dor de um desempregado, daquele que não sabe se vai ficar vivo ou não dessa Covid, a dor de um povo que não sabe se vai ter salário no mês que vem ou não, se vai ter café, almoço e janta. Então, por isso, um grande estadista
E o próprio, daí diz que o mercado reagiu, estava nervoso do risco Lula. O próprio maior investidor do mundo disse que no governo do presidente Lula, quem investia na economia, quem investia na produção, transformou o Brasil na sexta economia do mundo. Podia investir de forma estável, a estabilidade econômica, a estabilidade política no governo do presidente Lula produziu tantas vitórias para o povo brasileiro. Vitória em Santa Catarina, segunda Universidade Federal, institutos federais, ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida, né? Emprego, salário, comida, com estabilidade inflacionária. Então, esse foi o Lula nas manifestações dele nesta semana, na sua coletiva, de uma pessoa profundamente amorosa, solidária com o povo brasileiro, mas indignada com o sofrimento do povo brasileiro. Se colocou do lado do povo que mais precisa, dos mais pobres, das mulheres, dos agricultores, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos micro e pequenos empresários, que o Bolsonaro já abandonou, dos caminhoneiros, que o Bolsonaro já abandonou, que fez muito discurso, e olha aí o preço do óleo diesel, que prejudica tanto os caminhoneiros autônomos deste país. Então, esse foi o presidente Lula, com muita generosidade, sem rancor, sem ódio, sem vingança, mas se transforma na esperança de um outro país. A gente não sabe se ele vai ser candidato, não vai ser candidato, esse não é o debate nesse momento, e ele não fez questão de afirmar em nada que é candidato ou não. O que precisamos agora é vacina já, auxílio emergencial de R$600, restrição da pandemia, cuidado com a vida, vamos cuidar da vida para cuidar da economia, vamos cuidar desse país. Porque o que está acontecendo com esse governo, lamentavelmente, nós nunca vimos, nunca vivenciamos, nunca experimentamos na história do Brasil. Deputado, queria agradecer de coração a sua generosidade, do seu tempo. Vou confessar, essa entrevista nós gravamos nesta quarta-feira, aniversário do deputado Pedro Kizai, então, numa data de que ele trabalhou o dia todo, noite adentro, no Congresso Nacional, aí, discutindo temas relevantes para a nação. Também disponibilizou esse tempo generoso para a TV Floripa, né? Lhe dar os parabéns pela luta, pelo seu trabalho enquanto parlamentar, lhe dar os parabéns também pelo seu aniversário, e este ano a comemoração vai ser virtual, na próxima sexta-feira, via uma live, enfim, porque este ano a gente tem que ter o cuidado, né, com todos, e parabéns novamente pelo seu aniversário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, meu amigo Gilberto, parabéns pelo teu programa, parabéns à TV Floripa. O ano passado, 10 de março, nós fizemos a nossa plenária, nosso aniversário, com mais de 1.000 amigos, mais de 1.000 participando, amigos, amigas de Santa Catarina. Este ano, lamentavelmente, nós vamos fazer na sexta-feira uma forma mais virtual para comemorar e celebrar a vida, e, ao mesmo tempo, vamos fazer uma celebração ecumênica também para denunciar esse momento de pandemia com tantos catarinenses que perderam a vida, que perderam entes queridos, e aí termino manifestando minha profunda solidariedade. Eu estou fazendo 58 anos hoje, intensamente vividos, na defesa de grandes causas, na defesa de um mundo melhor, de um mundo mais solidário, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo, de um mundo com mais justiça social. É nisso que eu acredito, 30 anos como professor da universidade, e tantos jovens em Santa Catarina que recebem a bolsa de estudo do artigo 170, que fiz quando fui deputado estadual, tem as nossas marcas da luta a serviço e na defesa do nosso povo catarinense e brasileiro. Um abraço fraterno para ti, Gilberto, um abraço solidário. Muito obrigado também por essa oportunidade que no dia do aniversário tu me deu um presente de falar e de conversar com todos os teus telespectadores. Um grande abraço. O presente é nosso de poder ouvi-lo aqui. Muito obrigado, deputado federal Pedro Kizai. Este é o programa Informação e Debate. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Além de nos acompanhar no canal 4 da NET, você pode acompanhar também no canal TV Floripa do YouTube. Clique lá, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe os nossos conteúdos.
Até breve, um grande abraço a todos e nós seguimos construindo conteúdo, informação, buscando trazer luz neste momento tão complexo da nossa sociedade. Até logo a todos e até breve.